Bom, pessoal, estou aqui com o Rafael Ilan, grande Rafa, um parceiro, amigo, São Paulino mais um. Opa! Graças a Deus. Tenho sorte de fazer muitos negócios com São Paulino, isso é bom. É O sempre mundo gente do boa, vinho, né? É o sempre mundo gente do boa. vinho tá cheio de gente boa, É né? isso. E o Rafa é um cara que é um visionário. Ele abriu o primeiro wine bar do Brasil. Há quantos anos atrás, Rafa? Cá estamos, 13 anos atrás. 13 anos Passou atrás. um pouquinho de 13 anos já. Quase 14. Quando passa de 3, a gente fala quase É o 14, 14º né? ano. Exato, exato. Tem um rodízio de vinhos, que é o Bocaneira, e entre outras coisas aí que vão surgir ainda. A logística de vinhos também. A logística de vinho, o Winelog. Pode esquecer. Verdade. Foi como tudo começou, né? Não era de vinho, mas foi abrindo portas. Com certeza. O teu primeiro contato profissional com vinho foi o Sim. Winelog. E então, Rafa, pô, obrigado pelo tempo. Sempre bom conversar com parceiros, com amigos. Queria que você contasse um pouco como foi há pouco mais de 13 anos atrás abrir um wine bar que foi o primeiro do Brasil e não tinha nenhum vestígio. Lá fora tinha alguma coisa, mas hoje em dia tem um monte. Mas eu queria entender um pouquinho como foi lá atrás ter essa ideia e executar essa ideia. Legal. Primeiro, obrigado. Vamos, né, fazer um Saúde. saúde, um brinde. Bom, tudo veio um pouco do acaso, né, no mercado. Eu já trabalhava com logística. Dentro dessa empresa de logística tinha alguns importadores de vinho e eu comecei a entender um pouco o mercado e como eu fazia toda a cadeia, né, acompanhava a importação até o consumo e sabia quem comprava e o que, aquilo me despertou entender um pouco quem comprava, por que comprava, qual o preço dos vinhos que saíam mais, dos que saíam menos, as uvas, enfim, fui conhecendo, carregando caixa mesmo de vinho. E aí um dia surgiu uma oportunidade de um amigo, sócio hoje, que foi até os Estados Unidos e viu essas máquinas. Não sei se aparece ali na imagem, mas as máquinas da Enomatic. E ele falou, seria muito legal ter São Paulo ter, né, uma máquina como essa num restaurante ou num bar. E aí começamos a estudar, né? Bom, naquele momento, como oportunidade de mercado, você falou, foi o primeiro. Isso é uma oportunidade de mercado, né? Ser o primeiro. Total. Então, eu, como sou de família argentina, já tinha alguma coisinha de consumo de vinho mais informal, assim, ter garrafa na geladeira aberta por 3, 4 dias, enquanto aqui isso parecia que era uma coisa de outro mundo, assim, até ruim, né? Então, a gente já tinha o consumo de vinho, meu pai, meus tios. E aí eu falei, por que eu ia para a Argentina visitar um primo meu, por exemplo, indo para o estádio, se somos São Paulino, ele me convidou para ir para um jogo do Argentinos Júnior. Ele falou, vamos. Era uma garotada, 17, 18 a 20 anos. E eles pegaram uma garrafa de Coca-Cola, cortaram a garrafa de Coca-Cola e pegaram o fundo da garrafa PET e encheram de vinho e foram tomando vinho para ir pro estádio. E, cara, a gente não tem essa cultura, né? Por quê? Por que o vinho é tão formal no Brasil, em São Paulo, e a gente não tem oportunidade para colocar o vinho na mesa, assim, de bar, conversa? Então isso que foi me despertando. E aí, a máquina de vinho, com essa possibilidade de trazer um consumo que ainda não era tão explorado, vamos fazer um bar de vinhos e testar. Era uma loucura, né? Falar a verdade. No momento, a gente estava no boom da cerveja artesanal, 2011, 2012. Então, o consumo de cerveja artesanal era o que se falava muito. Vinho tinha pouco espaço, mídia, gastronômica, essas coisas. Enfim, foi uma aposta, né? Não dá nem para falar que eu imaginava que a gente ia durar 13 anos. Foi uma aposta mesmo. Acreditava que o mercado em algum momento poderia crescer e achava que precisava ter alguma coisa a mais do que só vender vinho. E essa uma coisa a mais são essas máquinas. Então, Mas as máquinas já existiam naquela época? já tem. São as mesmas máquinas, inclusive, há 13 anos aqui. Nós e o Empório Santa Maria. Eu ia perguntar se o Santa Maria. A gente trouxe na mesma época, juntos, a gente trouxe. E só que o Santa Maria é mais para um varejo, né?
uma degustação para ver se o cara ia comprar uma garrafa ou não. E aqui a ideia era trazer para mostrar para as pessoas um pouco desse universo que elas não conheciam. Então, prova aqui um vinho super caro que você não compraria a garrafa, ou prova aqui um vinho fortificado, que naquela época, o Jerez, por exemplo, em 2012, Esquece, ninguém sabe o que é. Só o Dr. Arthur Azevedo que falava. Que foi quem fez a tua primeira carta, não foi? Isso. Eu lembro bem disso. Então você imagina, ninguém não tinha wine bar, né? Não tinha muito. Eu fui buscar as principais referências. Naquele momento, o Dr. Arthur acho que era o principal nome, né? O presidente da ABS, sabia de universos, como eu te falei, do Jerez, por exemplo, quando ele me apresentou um Jerez lá em finalzinho de 2011, eu nem gostei, pra falar a verdade, porque para mim era outro universo, né? Então a gente colocou Iken aqui. Logo que abriu, tinha um fortificado, né, raríssimo. Então, e muita gente vinha por causa desse vinho. Porque não queria gastar. Na época, não sei, não me lembro o valor, mas hoje é uma garrafa de 10 mil. Uhum. Você, por uma fração, você provava, né? Então, essa máquina trouxe muitas oportunidades nesse mercado que era desconhecido para as pessoas conhecerem. E foi, acho que, assim que fez a gente ficar conhecido, né? E hoje são... Quantas máquinas? São 12 máquinas de 8, são 96 posições. Bicos. Entre vinhos brancos, rosés, tintos e vinhos de sobremesa. Só não tem espumante. Não, hoje não tem mais. Antigamente tinha uma máquina específica. Tinha uma máquina de espumante. Mas lá por 2015, tava alguns problemas e tudo, a gente preferiu não trabalhar mais com ela. Entendi. É engraçado porque eu vim no Bardega como cliente, quando eu nem trabalhava com vinho. Na verdade, eu já trabalhava com vinho, enfim, estava começando a trabalhar com vinho. E vinha e falava, ali é a Disney. É a Disney. Você pega um cartãozinho, coloca o vinho na tua taça e vai embora. Mas era literalmente a Disney, porque quem vai pra Disney hoje pode sair de lá falido. Né? Você vai comprando isso, vai comprando o boné, a camiseta, que não sei o que, você vai gastando. Aqui, se você não tiver controle, você deixa, você vai ter que lavar prato. Se você for no shopping também, é a mesma coisa. Mas é que aqui você não... Quando você vai no shopping, você paga o cartão, foi tantos reais. Aqui você vai colocando o cartãozinho, você vai indo. E, cara, eu lembro de falar, olha, vale a pena, mas se controla. Toma cuidado. Eu sempre falava isso. Você gosta de coisa boa, né? Então você gosta das coisas mais caras. Mas eu vou te falar, uma coisa que às vezes, por a gente estar na Vila Nova Conceição, ter um bar com uma aparência bem sofisticada, e nosso público é um público em classe AB, dá essa sensação de muito caro. Eu vou falar pra você, tirando Bocaneira, que é o rodízio de vinhos, eu te arrisco a dizer, e a gente pode um dia testar isso, que o Bardega segue sendo a carta com vinhos que começam com os valores mais baixos. Eu não acho caro. Eu acho que quando você não se controla, você pode se perder. Mas eu não acho caro, não. O que eu quero dizer é assim, que essas máquinas são 96 opções. Obviamente, a maior parte está num preço intermediário, né? E a menor parte está nos vinhos icônicos, como o seu, Safra 94, que é um preço um pouco mais alto, mas é um vinho fora da curva, né? Ele vem Safra aqui, 1994, ele vem aqui, foi isso que nós conversamos lá atrás, quando mostrei o vinho para você. É a chance de alguém que nunca provou um vinho de 30, hoje 31, né? A gente colocou ano passado, então tinha 30 anos na época. De alguém que nunca tomou um vinho de 30 anos de idade e sair daqui falando, tive uma experiência... E vai ser mais caro, concorda? Óbvio que tem que ser. Em qualquer lugar, não é a máquina ou é o Bardega. E aí o Bardega, a gente tem 5 rótulos que começam a degustação em R$5. Branco, rosé e tinto. Então, se você quiser se controlar para baixo, a gente até fez um post outro dia falando que com R$100 você conseguia provar 10 rótulos diferentes. Olha lá, você não consegue fazer isso em nenhum lugar. Nenhum lugar. Então o Bardega sim tem os vinhos mais caros, que são esses icônicos. Falei do Chateau Yquem, ou o seu Weiner de Safra 94, ou Barolo, Amarone, Chateauneuf do Pape, Peramanca, essas coisas que são caras, né, em qualquer lugar. Mas também temos vinhos de entrada, que hoje muitos wine bars esquecem um pouco
da entrada, né? Vinho de entrada também é vinho, né? E é uma oportunidade, inclusive, para você daqui a pouco ir para coisas mais caras. E eu acho que tem muita gente que vem aqui com essa expectativa de eu vou provar vários vinhos, porque eu estou começando a gostar de vinho, eu tenho meu budget, mas eu vou lá porque eu sei que lá eu vou poder provar vários vinhos e de repente até se anima a provar uma coisa um pouquinho mais cara. Eu lembro bem a primeira vez que eu vim, que eu não exagerei, eu fui muito comedido. Então eu fui até o vinho médio ali. A segunda vez que eu vim, isso eu me lembro super, foi a primeira vez que aqui eu tomei um Barolo. Tinha um Barolo na época. Falei, pô, não é um vinho que eu tomo toda hora, então eu vou tomar uma dosezinha de Barolo aqui para me fazer E aí feliz. você pegou só uma parte. Exato, peguei a menor porção. Agora, devem ter histórias de vinhos ou de pessoas relacionadas ao vinho bacanas aqui, né? Seja de produtor, ou seja de um vinho especial. Tem uma história que te vem à cabeça, ou de alguém que veio e teve um consumo especial, ou de algum vinho específico, que quando você pensa no Bardega e pensa na história, você fala, cara, essa aqui é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu não vou nem falar de cliente, eu vou falar uma coisa que eu me orgulho muito por aqui terem passado grandes sommeliers, né? Eu acho que o Bardega foi uma escola, principalmente lá no começo, porque não tinham outras opções, então as pessoas faziam um curso na ABS e depois... Então por aqui passou Aldo Assada, Gabriel Raeli, a Gabi Frison, o Luiz Otávio, e acompanhado sempre pelo Dr. Arthur. Então eu acho que o que mais é memorável em termos de pessoas, não são os clientes, são os sommeliers que aqui passaram. Agora, em termos de consumo, a gente tinha uma pessoa, não vou falar a profissão, nome, essas coisas, mas que vinha aqui e sempre tomava uma garrafa de Chateau de Quem. Pedia a garrafa, ele não ia na máquina, ele pedia a garrafa. R$10.000 toda vez. Ele pedia a garrafa, direto. E continua tendo Chateau de Quem aí? Não, agora não tem mais, infelizmente. Ficou muito caro, né? O dólar, pensa que quando a gente abriu, já faz tanto tempo que o dólar era 1,70. E eu me lembro que a gente achava que tinha subido na semana que a gente abriu e tudo. A gente puta, foi para 1,70. Então era muito mais fácil trazer grandes ícones, né? Então hoje a gente não tem mais. Mas tem muita história, né? São 13 anos aí, teve já muita gente famosa que veio. E um rótulo, ou pode ser mais que um, vai, de um vinho inesquecível, tirando o Chateau de Quem. Tirando o Chateau de... o Iquem acho que é o mais o emblemático, o mais porque simbólico. Eu te falo assim, mesmo tanto tempo depois, ainda tem muita gente que liga perguntando aqui se tem. Olha, eu não vou te falar, se eu for falar, sempre vou usar talvez preço como uma grande referência. E eu não quero falar de um só também. Eu vou te falar o que atualmente é o que mais me chama a atenção, são os vinhos exóticos que a gente chama, né? Então, primeiro porque eu acho que no Bardega é o único lugar que você consegue degustar esses vinhos em doses e não comprando garrafa. E mesmo em garrafa são raros. Vamos falar, o que você chama de exótico, só para deixar claro. São regiões, né? Que não são de costume produtoras de vinho. Então, por exemplo, hoje a gente tem um vinho, um Syrah do Peru. Se você colocar as cegas, muita gente vai achar que é um velho mundo. A gente tem Bulgária, Moldávia, Eslovênia, Croácia, tinha Ucrânia até pouco tempo atrás, mas enfim, por conta da guerra não chegou mais. Né? Então, hoje eu acho que é o principal que faz as pessoas despertar a curiosidade. Assim como há 12 anos atrás as pessoas tinham curiosidade em provar esses grandes ícones, acho que hoje elas estão procurando coisas bem diferentes. Assim, nunca provei. Então, você vê, o vinho do Peru, que eu usei como exemplo, é um dos vinhos mais vendidos da casa. É muito louco comentado isso, né? comigo. Doido, né? Cara, eu acho que o cara que vem aqui, ele não vem só para tomar um vinho, ele vem pela experiência. Com certeza. E aí, quando ele vê que tem um vinho do Peru, um vinho da Bulgária, um vinho da Moldávia, ele vem pela experiência. O cara que vem aqui, ele não é aquele cara que toma sempre o mesmo rótulo. Não é o teu público.
não é o teu público. Eu acho que ele vem para tomar vários rótulos, né? É isso. Então, como são vários, existem várias possibilidades. O público foi mudando também, né, ao longo do tempo. Acho que isso não só no Bardega, mas no setor. Então, assim como no começo a gente só tinha pessoas procurando por Malbec, Cabernet, Merlot, depois começou ondas, vou chamar de moda, mas não é pejorativo, mas o vinho laranja, o vinho orgânico, biodinâmico, natural. O momento agora que eu tenho visto de curiosidade são esses vinhos diferentes. Não só de países diferentes, mas, por exemplo, um Safra 94, como eu estou usando de exemplo, é um vinho muito diferente. Sim. Né? Pelo que carrega, né? Claro, óbvio. Então eu acho que é isso. Acho que o momento atual são essas coisas diferentonas, exóticas. E se você for lá para trás, quando você abriu e quando o Dr. Arthur fez a carta, vocês tinham máquina e tinham a cara e tinham em garrafa também. Sim. Tudo que vocês tinham na máquina, vocês tinham em garrafa? E como é hoje isso? Porque eu sei que você tem um pouco de garrafa. Sim. Muita gente não sabe que você tem vinho em garrafa. Sim. Eu por muito tempo nem sabia. Para mim era só o que estava na máquina e ponto. E se são os mesmos vinhos que você tem, tanto em máquina como em garrafa? Sim. Alguns vinhos que são muito específicos a gente não disponibiliza na carta, a não ser que tenha estoque. Porque são vinhos mais caros mesmo, que às vezes a gente tem uma garrafa que está na máquina, claro, e uma outra ali no estoque. Então, às vezes a máquina está acabando, então se eu vender essa garrafa, fico sem na máquina. Então, mas de forma geral, todos os vinhos a gente vende sim em garrafa. Em termos de volume, participação, vou chutar um número mais próximo do real. 90% das vendas são na máquina. O volume está na máquina. O que vende na mesa mesmo é aquela pessoa que vem para fazer uma reunião, não vem tanto para fazer degustação, vem só para tomar um vinho e bater um papo. Então, eu quero, na verdade, que as pessoas consumam na máquina, claro, porque esse é o nosso diferencial, exato, comparado aos outros. Você sabe, hoje, para ter uma boa carta de vinhos, é muito mais fácil do que há 12 anos atrás. Porque você tem muita importadora, você tem muitas pessoas dentro das importadoras, você mesmo faz cartas, né? Então eu não preciso mais só o meu sommelier ou eu um conhecimento próprio. Então, enfim, o que eu quero é que as pessoas provem muita coisa, né? Como eu estava falando assim, carta boa é mais fácil ter. Agora, possibilidades diversas, eu acho que é bem difícil alguém chegar perto da gente. Porque a gente não vende vinho em taça. Apesar de a gente falar taça, a gente vende vinho em dose. Em dose. A máquina te dá 30, 60 ou 120. Significa que várias doses representam uma taça. Sim. Vamos lá, 5. Então, o volume de uma taça você pode tomar de 5 litros. Eu vou sair para tomar uma taça. Você pode tomar um Brunello, um Barolo, um Châteauneuf. É isso. Para terminar, um pinga-fogo, só para quebrar um pouquinho. Barolo ou Brunello? Brunello. Branco ou tinto? Hoje branco. Ele é dos meus. Hoje branco. Rogério Zete. Puta, sério? Não quer ir para esse lado? Rogério, né? Apesar que o Zete tem um quadro eu assim, mas Rogério. Rogério. Não tem jeito. Eu também sou desse. Essa foi mais difícil. Eu também sou desse. Vinho do Líbano ou vinho de Israel? Israel. Olha só. Aí pegou então, pouco, por isso, foi proposital. Rafinha, é isso. Na verdade, era parabéns pelo pioneirismo, pelo Bardega tá super vivo até hoje, ter enfrentado uma pandemia e continuar de pé, e super de pé. E felicidades aí nos novos projetos e que a gente esteja sempre juntos. Com certeza. Obrigado aí pela parceria. Mais um brinde? Saúde. Valeu mesmo. Valeu, Rafinha.